Agora, daí fica em Agora outra foi. tela. Uhum. Ficou na outra tela, prof? Só que daí eu não vou ficar escutando? Não, prof. Fica Não? tranquilo. Não. Então vamos lá. Boa noite, boa noite. Vão entrando. Mais 2 minutinhos nós vamos começar. Vamos lá. Deixa eu desligar aqui desse lado. Tem um delayzinho. É isso aí. Isso aí, pessoal. Vai colocando o nome, a cidade, o polo. Boa noite, Rosimeire, Fernanda. A Ana Paula, que foi a primeira que chegou. A Ivonilde. Isso aí. Ô, prof, eu acho que do canal do YouTube você vai ter que abaixar o volume, tá? Eu já tirei lá. Só Tirou? porque senão eu vou ficar louca. Isso. Ele fica dando eco assim, ó. Não, daí deixei aqui. Então vamos. Boa noite, boa noite. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de hoje. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou a professora Fabiane Fatacholi Guimarães e comigo hoje eu convidei a professora Letícia para estar participando desse tema tão importante, que é sobre a educação especial inclusiva. Então, prestem atenção, hein? Que são temas relevantes que nós vamos estar trabalhando ao longo dessa disciplina de tópicos e quem está aqui também pelo conhecimento gerais das atualidades no curso de pedagogia. O tema de hoje é central e trata sobre o direito de todos à educação de qualidade, sem discriminação e com respeito às diferenças. Então, agora eu convido a professora para estar se apresentando, professora Letícia. Boa noite. Que bom estar com vocês nesse espaço curto de tempo, né? Não vai ser tão longo, mas uma oportunidade de nos conhecermos melhor e prepararmos um tema, né, relevante para concursos, relevantes aí para a nossa prática pedagógica da licenciatura. Então, hoje, eu sou a coordenadora da Letras, né, Letícia Tonietti Zepp Visconsim. Estou aqui na Uningá já faz um tempo, e só agora, nesses últimos anos, tópicos avançados entrou como uma disciplina no nosso curso, né, na nossa matriz. E o que é bom, gente, para você que chegou novo, ainda não entendeu direito como é a proposta, né, a ideia é que na disciplina de tópicos avançados a gente possa discutir temas que estão em foco na educação, né, na pedagogia, na letras, e que vão passar na nossa vida de algum jeito, às vezes numa prova de concurso, você vai terminar o curso, ai meu Deus, e agora, o que eu faço, né, eu vou fazer um concurso, o que vai cair? Então, são temas nessa parte de formação geral e formação específica, que uma hora ou outra eles vão aparecer. E aí, nós queremos retomar com vocês, resolver questões, sabe? Para na hora que você tiver que resolver algo, você consiga saber, né, como fazer, tá? Então, Aí. por isso nós estamos juntas aqui no dia de hoje. A gente vai fazer um bate-papo sobre esse tema, depois resolver questões, né? E conversar. Isso mesmo, professor. Só que antes de começar, eu adoro jogar aquela reflexão para os alunos. Então, já vou começar com a primeira reflexão, para eles estarem colocando aí no caderninho deles, no bloquinho, abrir as notações do computador, do Note. Então, vamos lá, ó. Pensem em uma situação real em que vocês testemunharam ou vivenciaram um ato de inclusão ou de exclusão escolar. Pode ter sido como estudante, como professor, informação ou até mesmo como familiar. Então, agora reflitam. O que essa situação ensinou a vocês sobre o papel da escola? Então, coloca aí, deixa anotadinho, e depois a gente vai voltar nessa questão, combinado? Então, agora eu vou apresentar para vocês os objetivos. Ai, professora, a sua imagem linda! Fala sobre ela antes de eu falar dos objetivos, professora Letícia. Vamos. É que assim, gente, não dá para falar de educação especial
ou de educação inclusiva, sem digitar algo, por exemplo, na internet, e não aparecer para nós essa imagem, né? E assim, não dá para a gente passar pelo curso de letras, passar pelo curso de pedagogia, sem entender o que nós vemos ao analisar essa imagem, né? Como das letras, o que acontece? A gente sempre tem que trabalhar primeiro a interpretação do texto, para o aluno colocar o conhecimento de mundo naquilo que ele está vendo, não é bem assim? E aqui, se a gente olhar, ó, aquela imagem, eu tenho uma arquibancada, um jogo acontecendo e alguém na plateia, alguém, porque são 3 ali, tentando assistir. Né? E aí eu tenho duas perspectivas, na perspectiva da igualdade e na perspectiva da equidade, para a gente entender essa palavra, porque até um tempo a gente falava assim, nós temos que tratar todos iguais, né? E aí tratar todo mundo igual é dar a mesma coisa, a mesma oportunidade para todos, era essa ideia, né? Só que aí, imagina esse caixote, então tá, então vamos pegar um caixote e colocar para todo mundo esse caixote, e daí eles vão tentar assistir o jogo. E aí nessa primeira imagem a gente tem os mesmos caixotes, iguais, dados a essas pessoas para elas assistirem o jogo. E aí o que aconteceu, gente? Um, que era maiorzão, ele assistiu bem esse jogo, olha lá. Ele ficou com o corpo inteiro assistindo. O do meio ficou com a cabecinha, né? E o outro com o mesmo caixote, gente. Só que ele era pequenininho. Então, o caixote para ele ali não serviu de nada. Ele ficou no meio do muro ali, da cerca, para assistir. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu dou a mesma aula, igual, eu não privilegio aluno nenhum, né? A aula é o nosso caixote ali. Eu dou a mesma aula igual, sem privilegiar o branco a gente não fala assim? Sem privilegiar o rico do pobre. Eu dou a mesma, eu sou a mesma para todos. Mas eles não são iguais. E aí, gente, do outro lado a gente tem a equidade. E o que é equidade nessa imagem ali? Então, aquele que não precisa, né? Ele já está vendo o jogo. Então, deixa ele ali, dá as ferramentas, mas ele já está conseguindo ver e está bom para ele. Eu estou torcendo com a mão levantada ali. O do meio precisou do caixote. De uma diferença dada, talvez, para o professor, que daí ele conseguiu olhar. O segundo, o último ali, o terceiro, gente, foi necessário 2. Então, nós temos que equiparar, né? Equidade é você saber olhar ali, cada um com a sua necessidade. Então, às vezes, um vai precisar de mais. Agora sim, eles estão na mesma, né? Tendo as mesmas oportunidades ali. Mas os caixotes, os graus precisaram ser diferentes. Então, é diferente. É um novo olhar que nós precisamos ter. E aí tem várias releituras, essa imagem faz tempo, hoje em dia você digita, tem várias, né? Tem agora, foram incluídos ali, ó, o cadeirante, o caixote já não servia mais, ele precisava de rampa. Então, a equidade, ela vai mudando ao passo que o meu indivíduo muda. E é isso que essa noção que a gente tem que ter, né? Enquanto docentes, quando a gente vai para uma prova. Então, não sempre, é claro que a igualdade é importante, você não mudar diante das situações, né? Trazer sempre as mesmas oportunidades. Só que às vezes a mesma oportunidade para o indivíduo que é diferente, ela não é suficiente, porque o histórico dele, né, o histórico de vida, já fez com que ele não chegasse, né, na mesma direção do outro ali. Então, gente, nós não conseguimos falar de educação especial sem ter essa visão, a visão da equidade, de diferentes oportunidades conforme eu tenho diferentes indivíduos. É isso, né, Fábio? É isso, professora. Muito obrigada. Vai olhar essa imagem quando for falar de educação especial e pensar, não basta a igualdade. Não, tem que ter a equidade. Então, para isso, vamos aos nossos objetivos da nossa aula. Então, hoje nós temos 4 objetivos, que é compreender os fundamentos da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O que isso significa, professora? Significa um olhar para ir além das adaptações pontuais, entender a lógica de uma educação que acolhe a todos. A professora Letícia explicou muito bem nessa ilustração. Segundo objetivo, identificar os marcos legais e princípios que orientam a inclusão escolar no Brasil. O que é isso? É conhecer a legislação,
é fundamental para embasar nossas práticas e defender os direitos dos nossos alunos. Terceiro, refletir sobre o papel do professor como agente central dessa mudança. A professora Letícia também fez um gancho com isso. O que é uma inclusão que concretiza nosso cotidiano escolar, nessas nossas decisões pedagógicas? E, por fim, relacionar esses temas com as competências exigidas no Exame Nacional Docente do Estudante e também da Prova Nacional Docente e demais avaliações que vocês vão fazer ao longo da carreira de vocês. Porque estudar para uma vida profissional como educadores é estar em constante avaliação externa, tá bom? Então vamos lá. Fazendo um gancho aqui, né? O que eu quero, o que nós queremos passar para vocês, né? Que não é só a sala de aula, não é só um conteúdo decorado para a prova. Nós queremos que vocês saiam com as ferramentas para transformar a sala de aula. Combinado? Então vamos lá, professora. A estrutura. Eu gosto bastante de sempre falar os objetivos, a estrutura da nossa aula, para quem está aqui, está ciente do que vai estar estudando, que vai estar abordando nesses 60 minutos de aula conosco, tá? Porque é de um conhecimento imenso, tá? Então, nossa estrutura. Fundamentos da educação especial, marcos legais, o papel da escola e do professor, práticas pedagógicas inclusivas, e a professora Letícia vai trazer muitos exemplos interessantíssimos de prática, de sala de aula, de vivência, tá? Nós vamos estudar questões, igual comentamos lá no início, tá? Vamos trazer questões para vocês saberem interpretar qual que é o tipo de questão que pede, né, nessas avaliações, ou esses momentos, essas reflexões e provocações. Quem já me conhece sabe que eu adoro soltar reflexões, perguntas e a gente fazer esse gancho e voltar novamente, tá bom? Então, bora lá, professora. Vou dar continuidade aqui na minha fala, professora, daí daqui a pouquinho eu deixo você abrir a sua fala e ir complementando todo esse conhecimento enriquecedor que eu sei que a professora tem para contribuir, tá? Então, vamos lá. Uma confusão que acontece muito, e é bem legal, o próximo slide que a professora Letícia vai trazer, é essa diferença entre educação especial e educação inclusiva. Né? Que educação especial não é um sinônimo de educação inclusiva, tá? Educação inclusiva é um conjunto de recursos, de serviços, de estratégia para apoiar o desenvolvimento de alunos, pessoas com deficiência, com transtorno, com altas habilidades, tá bom? E educação inclusiva, professora, é a filosofia, é a prática que defende que todos os alunos devem aprender juntos, em escolas regulares, com apoio adequado. Então, essa é a base dessa visão, é você entender que a educação é um direito de todos, tá? Que isso implica no olhar para o estudante e não pelo que não consegue fazer, mas pelo seu potencial, tá? A imagem lá do início, né, de igualdade e equidade fala muito bem disso, tá? E os princípios fundamentais da inclusão: equidade, acessibilidade e respeito às diferenças, né? Equidade, oferecer a cada um o que precisa para compreender. E acessibilidade, remover obstáculos físicos, comunicacionais, atitudinais. E respeito às diferenças, é a valorização da diferença, tá? A gente tem que valorizar a diferença, tá bom? Professora, eu vou passar agora para aquele slide que tem a diferença, né? Eu já fiz um gancho para a professora, mas eu creio que mais no visual, uma imagem consegue captar mais os nossos alunos que estão aqui se preparando, né, professora? Isso mesmo. Ó, então, eu gosto, às vezes, de colocar, né, alguma imagem, algo que pule aos nossos olhos, né? Então, quando a gente olha aqui, ó, educação especial é uma modalidade de ensino que se destina a alunos com alguma deficiência.
é focada em ambientes como clínicas e entidades especializadas. Então, a gente coloca assim, todos têm direito, né, os alunos que têm alguma deficiência têm direito a uma educação especial, a ter um lugar especializado para fazer o seu tratamento, né, a ter uma entidade que possa lhe atender. Ele tem esse direito, é uma modalidade de ensino. A educação inclusiva, ela é trazida para o meio. Vamos ler, daí eu explico. A educação inclusiva é aquela que ensina a convivência com a diferença. Visa incluir o aluno com deficiência nos mesmos ambientes que os alunos sem deficiência, promovendo o convívio social. Então, a noção que tínhamos há tempos atrás era de educação especial, que separava. Então, assim, eu tenho um espaço para atender o aluno com deficiência. A perspectiva da educação inclusiva, ela olha para o todo e ensina os que têm a deficiência e os que não têm a entender uns aos outros. Percebem? Então, assim, é o convívio social, que não visa, às vezes a gente pensa só na educação especial, sem considerar a educação inclusiva, a gente ainda tende a discriminar, a gente tende a separar. Porque assim, é especial, né? Mas é ele ali, é um ambiente para ele, é uma clínica para ele, que ele precisa, que serve muito. Mas e a parte que eu preciso incluir? Porque lá na casa, a gente fala assim, isso é bonito na filosofia, né? Na ideia. Mas e no dia a dia? Gente, mas a gente tem que partir da ideia que no dia a dia ele precisa de pessoas também sem deficiência para acompanhá-lo. Então, por que nos espaços, né, onde a gente convive, na escola, essas pessoas que também estão sem deficiência também não podem conviver? Porque senão ele vai ficar restrito a uma... Não existe, então, inclusão, né? Ele só na casa dele. Então, aí... são duas perspectivas. A educação especial é uma modalidade que vai ser preparada com todo carinho para aqueles alunos que têm deficiência. Mas quando a gente estuda a educação especial numa perspectiva de educação inclusiva, nós queremos incluí-lo. Nós estamos dispostos a aprender com eles. Nós estamos dispostos... Eu li aqui o depoimento de uma professora, né, que falou que tem 2 autistas, acho que é da Ângela, e os alunos agora brincam com os outros no recreio, e aí cada dia mais ela percebe uma adaptação. Gente, fácil não é. Às vezes o pai daquele aluno sem deficiência fala assim, eu não queria, né? Eu não queria que meu filho convivesse porque é difícil para ele. Pensa, gente, que egoísmo isso da nossa parte. Porque se para nós é difícil para adaptar, pensa o contrário. Os pais dessa outra criança que nunca o viram adaptado, que passam por situações muito mais adversas do que as nossas. Então, são esses 2 conceitos que nós queremos que sejam trabalhados juntos, né? Então, tornar uma educação especial àqueles que têm deficiência, mas que nós possamos aprender e ensinar os que não têm a conviver com os que têm alguma dificuldade dentro dessa perspectiva da educação inclusiva. Será que ficou claro? Acho que um pouquinho. Ficou super claro, professora. E agora pensando, né, nesses princípios fundamentais da inclusão, né, vamos lá. No seu cotidiano, você é acadêmico, que está aqui, ou profissional, que você já é profissional, está aqui só para... já atua, né, professora? Tem muito aluno nosso que atua já, né, em sala de aula. Então, pensando você, no seu cotidiano, você tem reproduzido essas práticas que realmente valorizam esses princípios, ou apenas segue o discurso de equidade, acessibilidade e respeito às diferenças? Né? Comentem aqui um pouquinho, enquanto isso a gente vai passando de slide. Eu sei que tem um deleite, então vai comentando, daí eu vou reproduzindo aqui. A professora Letícia também consegue lendo no chat, tá? E porque nós sabemos, né, professora, essa fala, igual a professora colocou, na teoria, né, é muito bonito, mas e na prática, né? Está sendo mesmo reproduzido, né? Para os nossos alunos aqui, quem está de pedagogia, letras, como que é? É desafiador, né, professora? Isso. Aí agora a professora vai entrar numa parte muito importante aqui nesse slide. Então, enquanto isso, vão comentando aqui e nós vamos dar continuidade. Isso mesmo. Ó, então, é que
também faz parte quando a gente estuda lá na Fundamentos Filosóficos da Educação, Fundamentos, né, Socioantropológicos da Educação. Ele traz desde os conceitos da ética, da moral, são conceitos bem filosóficos, por isso que chama Fundamentos Filosóficos da Educação. E aí, talvez não dê tempo, na tópicos avançados ou nos conhecimentos gerais e atualidades, a gente trazer tudo. Mas acho que nós não podemos falar de educação especial e inclusiva sem responder essa pergunta. Mas, professora, por que é tão difícil falar em inclusão ainda? A gente tem leis, a gente tem tudo e é difícil. Talvez, gente, nós tenhamos que voltar a alguns conceitos que são bem filosóficos. E aí é difícil a gente achar respostas, porque nós voltamos, né, um conceito que é antigo e é primordial aqui. O que é ética? Nós lidamos com questões de éticas e questões morais. E aí, ética e moral. Qual é a diferença? Se caísse isso numa questão, quando que o professor é ético? Né? Quando que o professor ele tem algo que é da sua moral? Qual que é a diferença entre ética e moral? Então, as duas, elas lidam com o que é certo e o que é errado. Né? Isso aqui, para mim, não é certo. Aqui não é... isso aqui acho que é errado. A gente lida com o certo e o que é errado desde sempre na nossa vida, não é? Mas quando nós pensarmos na ética, nós vamos pensar o que é errado no meu modo social de agir, para viver em sociedade. Então, quando nós vamos responder questões, nós temos que nos colocar como indivíduos éticos. Gente, por mais que na sua vida pessoal você não agiria assim, por N questões, criação, convívio, sei lá, educação religiosa, mas aí você vai voltar por um outro campo, porque a gente vive em sociedade. Então, nós temos que pensar eticamente o meu modo social de agir, né? O meu consenso. Qual é o consenso disso, de certo e errado, para agir em sociedade? Aí você vai ver, esse comportamento não é ético, porque ele fere alguém. Então, se na questão que eu estou respondendo de um concurso, você percebe que alguém ali foi ferido, não marque. Você percebe? Porque ali é a mesma coisa, estou respondendo uma questão de inclusão. E aí, para beneficiar algum, eu falo assim, aí vamos fazer isso, e aquele outro sai prejudicado. Ixi, essa questão você não marca porque não teve ética. Então, essas questões, elas nos ajudam a perceber a questão falsa ali. Tá? Então, a ética, ela é baseada em normas e regras sociais. Ela é guiada pela cultura da sociedade. A gente pensa, quando a gente tem ética, no coletivo. Que como é construído esse coletivo? Aí, pelo consenso de várias morais. Então, a moral, gente, sou eu, é o meu modo pessoal de agir. A minha moral é adquirida ao longo da minha vida por N experiências que eu passei. Então, a minha moral é formada por normas e regras pessoais e guiadas pela minha consciência. Eu não costumo fazer isso, isso fere a minha moral, né? E aí, gente, ela é individual. Só que vocês entendem que vários morais, né, na sociedade, ela forma ali o consenso de ética. Então, o certo é eu agir e pensar dentro da minha moral, né, sem ferir o outro, a gente caminha com essas duas coisas, ética e moral. E nas questões de inclusão, eu preciso olhar essas duas coisas. Se o meu jeito de ser não está prejudicando o meu viver em sociedade. Entendem? Aí a gente não marca questões erradas de inclusão. Tá? Por isso que eu trouxe rapidinho essa diferença, porque esses conceitos vão perpassar ali vários temas da educação. Tá? Olha nesse outro, acho que no próximo slide, Sim, se nós formos para as palavras, né? O pessoal de letras gosta de usar sinônimo, de trocar, de escrever e vai lá. Então, olha a diferença. A ética, ela é contida na reflexão. A moral é na ação, né? Como que aquele indivíduo agiu? Aí, na ética, a gente reflete. Isso impactou a vida em sociedade? A ética, ela discute questões teóricas, a moral é pragmática, o dia a dia. A ética é especulativa, a moral é normativa. Ética absoluta, enquanto a moral é relativa, porque ela vai depender do ser humano. A ética é universal, a moral particular. Tá vendo que trabalha sempre com duas, com a dualidade. A ética é permanente, a moral é temporária, né?
Tem gente que muda, gente. Tem gente que muda muito. A ética subjetiva e a moral objetiva, né? Então, assim, mas aí nós são dois conceitos que, né? Tem assim, indivíduo, acho que o mais simples. Indivíduo, moral, minha consciência comigo mesmo. Eu não durmo se eu agir contra a minha moral, né? E a ética, eu tenho que pensar que esse fere a sociedade, ou tem a ver com o que não permite que eu viva bem em sociedade. Isso não é ético. Vai prejudicar não só a mim, mas um monte de indivíduos, tá? Então, bora que agora vai ficar fácil de responder depois as questões de educação inclusiva também. Isso mesmo, professora. Foi de grande valia, tenho certeza. E dando continuidade, então, depois dessa explicação sobre a ética e a moral, vamos para os marcos legais e políticos, né, das políticas públicas, referente a todos os documentos que são importantíssimos quando a gente fala sobre educação especial e inclusiva. Tá começando, né? Nós temos a Constituição Federal, no artigo 205, onde ele vai estar falando sobre o direito de todos e dever do Estado e da família. Então, anotem aí, tá? Constituição Federal, artigo 205, para depois vocês estarem fazendo um gancho, tá? Que são marcos legais e políticas públicas importantes, tá? Nessa legislação. Sobre a Lei de Diretrizes e Bases, na 9.394 de 96, o artigo 58, tá? Onde vai estar falando sobre a educação especial e a modalidade de educação escolar, tá? Perante essa lei, muito importante também. Temos também a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, número 13.146 de 2015, o artigo 27, tá? Que ele vai estar falando sobre a educação que constitui um direito da pessoa com deficiência, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, tá? E temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no artigo 24, onde onde está retratando, né, que os estados partes asseguram esse sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Então, esses são exemplos de um dos documentos que nós temos, tá? Que é muito importante que vocês estudem, leem, retomam, porque é importante. Não precisa decorar, não estou falando que você tem que decorar, tá? No artigo 24, 27, 58, mas que você tem que compreender que dentro dessas leis temos artigos que retratam sobre a educação especial e inclusiva. Combinado? Isso, Fábio, só volta um pouquinho, que ali do Volto. lado, a gente colocou uma imagem, né? Às vezes a gente coloca uma imagem para a gente lembrar, e é proposital, a gente colocar assim, ó. Ah, é muito bonito na lei, mas na realidade não é. Só que, gente, nós temos que pensar se isso não existisse nas políticas públicas, estaria muito pior, muito, mas assim, então assim, isso que existe teoricamente na lei foi resultado de muita luta. Então, se nós ainda encontramos coisas que nós vemos que ainda não estão boas, somos nós também os responsáveis a continuar lutando. Então, assim, enquanto classe, né, enquanto docentes, a luta ela tende a ficar efetiva, a virar lei, a virar quando a gente cobra e quando a gente luta em conjunto. Porque hoje em dia perdeu-se muito, às vezes mais entre os docentes também. O que acontece? A gente perde, né, a gente cansa de lutar, né, por alguma coisa e fala assim, ah, não dá, isso não dá em nada. Mas a gente esquece que tudo que a gente conseguiu foi por conta de resistência de uma parte da população. Então, se nós queremos, se nós temos marcos importantíssimos na nossa lei, porque alguém lutou, isso vocês podem ter certeza. Ninguém fala, ah, vamos pensar, agora é hora, vamos pensar em promover uma mudança e vamos ajudar quem. Não é assim, né? Então, precisa ter luta, precisa ter essa parte social. E aí, gente, somos nós. Às vezes a gente fala assim, na teoria é lindo, mas na prática não é. Então vamos pensar o que não é e nos nossos espaços,
né? Nos espaços que nós temos voz para falar, ou lá na sala de aula, mostrar aquilo que ainda não está fácil, não se acomodar, sabe? Porque às vezes vira uma outra portaria mais para frente, né? Uma outra lei que foi feita que tem uma brecha que falta nenhuma, uma outra lei, ela é criada para suprir aquilo, tá? Então, é difícil mesmo, a gente sabe que não é fácil falar disso, nós vemos os exemplos, daqui a pouco vou falar um pouquinho dos exemplos de sala de aula, mas coloquem na cabeça, se não houvessem as políticas públicas para isso, o cenário seria pior, mas assim, pior do que esse que nós temos, e se ainda está difícil, pensem no contrário, né? Em nenhuma acessibilidade. É muito, né? Quem tem, gente, quem conhece, quem está dando esses exemplos e quem tem em casa alguém que precisa dessas leis cumpridas, sabe? Vai entender melhor do que aqueles que nunca conhecem, né? Eu sempre falo, eu tenho meus afilhados que tiveram paralisia cerebral, né? E eles estão incluídos na sala de aula comum, com todas as limitações. Fazem físio, fazem todas as em clínicas especializadas, têm direito a essa educação especial, mas estão dentro da educação inclusiva. Eles estão na sala de aula. Ai, professora, mas e daí? Inclui? Não, gente, aí é outro cenário. Nós precisamos de professor de apoio. Eles têm que ter outros suportes, né? Porque a mãozinha dobra, ele não consegue escrever, então ele tem que ter um tablet, um outro dispositivo para que ele possa, sabe? Mas, gente, se não fosse isso, ele estaria totalmente atrofiado dentro de casa. Vocês entendem? Então, trabalhou, mudou e teve uma explosão de mudança no emocional dessa criança, que hoje está com 12 anos, dessas são gêmeos, né? No emocional, no ciclo de amizade, eles participam de festa de aniversário, eles são convidados por amor dos colegas, sabe? Então, isso é algo que sem essas leis a gente não viria jamais. Ia deixar a criança em casa até ela definhar, né? E sem perspectiva de vencer em situação nenhuma. Então, professora, o que que eu deixo aqui a fala? Prof, ficou mudo. Seu áudio ficou Não, mudo. não é que eu acabei para você falar um pouco. Ah, Vai. é? Ah, então tá. Não, tá tudo Então, bem. professora, conhecer essa legislação, né, igual a professora Letícia estava comentando aqui, não é opcional. Nós precisamos conhecer a legislação, né, de uma parte da nossa formação como professores, como futuros educadores, né, e que ela que nos dá o respaldo para agir, para cobrar, quando as condições necessárias não são oferecidas, tá? Então, é importantíssimo conhecer. Não precisamos decorar, mas precisamos conhecer, saber que existe essas leis, que é tão robusta aqui para o Brasil, mas ainda muito a se caminhar, tá? Então vamos lá, agora o papel da escola e do professor, que nós já viemos dando um gancho, né? Que a escola é o espaço onde a inclusão se concretiza ou se frustra, né? Nós também tem que trazer essa palavra, né, professora? A inclusão pode se concretizar na escola, nesse espaço escolar, mas também pode ser frustrador, né? Frustrar a pessoa. Porque o papel do professor é central nesse espaço. Isso começa no planejamento pedagógico inclusivo, pensando antecipadamente como cada estudante pode acessar os conteúdos e participar das atividades. A atuação colaborativa é fundamental, né? O professor lá da sala precisa trabalhar com o profissional do atendimento educacional especializado, o AEE, entre outros profissionais de apoio, né? Ter aquela formação continuada e indispensável, né? Só que aí que a gente para e pensa um pouquinho, né? Isso está realmente acontecendo? O professor regente tem tempo, né, para estar tá montando esse planejamento com antecedência, né, dando esse acesso ao conteúdo e à participação das atividades desse aluno inclusivo, né? Tem o professor de apoio realmente dentro da sala de aula, né, para esse professor regente conseguir trabalhar com esse profissional, para levar esse conhecimento,
né? Essa formação continuada existe mesmo, né? O Estado, o município está capacitando os nossos professores para estar dentro da sala de aula com alunos de inclusão, né, professora? A professora ela tem bastante baseamento para estar falando nessa parte que ela vai trazer exemplos para vocês, porque assim precisamos enfrentar as barreiras. Temos barreiras atitudinais, arquitetônicas, de comunicação, mas muitas vezes a barreira não é a deficiência, tá? Mas é a ausência que a escola poderia providenciar, tá? Então lembre-se, o professor não é um mero executor, ele é um mediador e agente de transformação, mas para isso acontecer, o professor precisa ter apoio. A escola precisa ter apoio do município e do estado, né, professora? Isso, gente. Aí, se a gente pensar na nossa, aqui, acho que eu vou pegar essa fala da Rosimeire aqui, ó. Boa, né? E o governo do Paraná quer acabar com as APAES do Estado. Ah, se tem que incluir, vamos colocar todo mundo dentro da escola. Opa, 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 a brecha não é essa, gente, da lei. Eles precisam de uma educação especial. Tem várias limitações que elas não conseguem. Não é assim colocar todo mundo, né? A APAE faz um tratamento especializado. E aí não dá para tirar esse tratamento, senão não acontece inclusão. Então, precisamos ter esses espaços, é necessário, esses espaços não podem terminar de jeito nenhum, com gente que cuide apenas deles, para que aí eles possam ser incluídos em outras atividades, né? Então, calma, não é assim. Então, se inclui, coloca todo mundo na escola, não dá, não dá. E aí, a gente vê aqui, ó, é uma atuação colaborativa, então não é sozinho, não pode ser um fazendo tudo e outro nada, para tirar essas barreiras. E aí, o que nós temos? Eu acho que ali no outro slide, vê se é o outro, Fabiane. Vamos pensar as nossas experiências. Né? O que é experiências? É o ato de experimentar. Por meio de ensaios, por meio de tentativas, quando a gente vai para o dicionário, né? É um conhecimento adquirido pela prática, com leitura de estudos, com observações, com experimentação. Então, nós, como professores, temos que fazer a experiência. E dentro dessa palavra experiência, a gente tem tentativas, tem ensaios, tem práticas, tem estudos, tem leituras, tem o que precisa ter, que nós falamos lá na, nas reuniões pedagógicas, tem que ter esse tema, tem que falar para o professor, sim, olha, você tem que preparar a atividade adaptada, ok, mas esse professor, quando ele é crítico, quando ele lê, quando ele observa, ele fala, eu quero fazer, mas cadê as minhas horas atividades? Porque eu cuido de 40 alunos dentro de uma sala de aula, então eu preciso de políticas públicas que me deem horas, atividades, para eu sentar e preparar essas atividades especiais e adaptadas, tá? Então não é ser contra a atividade adaptada. Se caiu uma questão disso, não, eu sou contra porque o professor não tem tempo. Não, nós somos a favor, sim. Ok, tem que ter atividades adaptadas. E somos a favor de que o professor tenha a necessária, o necessário reconhecimento de que ele precisa de horas para preparar, de que ele precisa de um bom salário, de plano de carreira, para ele estar estimulado dentro de tudo aquilo que ele tem que fazer. Vocês entendem? Que então não é absurdamente nada contra a inclusão, contra as coisas que precisam ser feitas, mas é não parar de pedir que hajam políticas públicas para que isso efetivamente aconteça. Então, existe sim uma dualidade entre aquilo que está na lei, existe, e o dia a dia? É muito bonito na lei, temos que ter inclusão, temos que ter tudo, mas nós precisamos de recursos humanos para executar, gente. E aí, e às vezes os recursos são sub-humanos, porque o professor, eu acho que eu até ia colocar, ele está dividido entre aquele com um monte de braço, sabe? Um monte de braço e não dá conta, né? Então não pode jogar tudo nele. As provas são necessárias, o professor tem que pensar no indivíduo, só que todo mundo e a sociedade também precisa entender que são 40 indivíduos
Sabe aquela noção da equidade? 40, um para a gente pôr um banquinho, outro para a gente pôr dois, outro para a gente pôr rampa, outro para a gente tirar a rampa, outro para a gente. É tudo ao mesmo tempo. Então, nós precisamos esse apoio, professora regente, de professores que acompanham, né? A gente fala muito na professora regente, mas a professora que passa pelas salas, como que é o nome? Ela também é atendente. Professora de apoio. Isso, os apoios. Gente, não consegue sem a professora de apoio. Eu estou na sala de aula, eu sou professora da língua inglesa do estado do Paraná, e ali com um padrão, né? E se não tiver, gente, mudou muito, sabe assim, uma elevação enorme quando chegou a professora de apoio, mesmo diante de uma dificuldade que ainda é ela para 3 cada sala, juntaram os autistas, acho que tem 3, 4 em cada sala, com uma professora de apoio. Mesmo assim, é muito diferente do que não tê-la. Tá? Então, nós conseguimos, com uma professora, já saltar disso para isso. Né? Então, são esses recursos que fazem a nossa experiência mudar e o ato de envolvimento, e sempre querendo que as políticas públicas mudem e consigam trazer benefícios. Né? Então vamos lá para o próximo ponto aí. Ó, adaptações, professora. Isso. Então, ó, prova adaptada é um direito da pessoa com necessidade especial. Só que aí, gente, tem 2 discursos. Ah, professor, você traz só a parte crítica. Não é. É que o aluno, ele já pegou isso e fala assim, às vezes a dificuldade dele, o professor já sabe qual é, já sondou, já fez, e ele vem com o discurso assim, eu tenho direito a uma prova adaptada, eu não vou fazer essa. E nós temos casos de alunos que conseguem fazer aquela, porque essa prova já está adaptada, ou porque ela já foi pensada com aquele conteúdo. Você sabe que o aluno consegue. Então, a gente não pode fazer desse discurso também, né, um discurso assim, eu estou no meu direito, professor, eu não faço essa prova. Né? Então, calma, gente, a prova adaptada é um direito, sim, mas o professor formado para aquilo, ele vai sondar isso, tá? Ele com todos esses mãos de braço, ele precisa ter isso, ele vai fazer o cuidado. Hoje em dia, tecnologia, inteligência artificial, gente, você digita lá, esses dias, num curso que eu estava fazendo, a professora fazia as adaptações numa prova, ela colocou uma prova normal, o arquivo, tá? A gente coloca lá no chat, coloca o arquivo e fala assim, adapte essa prova, faça uma avaliação adaptada, incluindo isso. Ele coloca a fonte maior, ele diminui uma questão, só que não é só isso, ele sublinha alguns pontos, ele coloca desenho, então já é um avanço, se você não sabe por onde começar. Mas nada apaga o teu papel. É você que conhece o teu aluno e é você que vai montar. Então, quem precisa de hora e de tempo para preparar e de saúde mental, que é outro ponto que o professor também precisa, para tudo isso, é o professor, tá? Então, a prova adaptada, ela é sim uma necessidade. A tecnologia está aí para ajudar, mas não para tirar o professor de cena. Jamais marque uma questão que tire o professor da cena. Tá? Que fale assim, a tecnologia veio para fazer avaliações adaptadas. Opa, sem alguém, sem um professor capacitado, com conhecimento, formado para mexer nessa tecnologia, de nada adianta, não vai ser adaptada a um ser humano. Tá? Então, não marque questões que falem assim, né? Que tirem de cena. É porque adaptações é criar o caminho, né, professor, alternativo para que todos possam aprender, né? Tem que fazer essa relação para não esquecer disso. Então vamos lá, então, vamos dar continuidade. Eu já soltei a lista de presença, ainda nós temos mais 15 minutos de aula, ainda vamos ter questões para a gente poder estar analisando. Então fiquem conosco, tá bom? Boa noite para todos que entrou depois, tá? Paraná está em alta, Mato Grosso, deixa eu ver, São Paulo, isso aí. É uma lista só, tá? Eu só repliquei novamente o link, mas é a mesma lista, tá bom? É a lista de presença da aula do dia 4/8. Então, vamos dar continuidade agora aqui sobre as práticas pedagógicas inclusivas, né? Quais são as boas práticas? Aí Né? na letras, gente, só um pouco, desculpa, Fábio, na letras o nosso calendário está um pouquinho diferente.
tá? De aulas. Então, talvez não seja no dia 4/8, mas aí eu vou acompanhar e vou fazer essa mediação com os alunos da Letras, tá? Isso mesmo. Daí a professora vai colocar na data dela. Então, vamos lá, então. Então, quais são as boas práticas, né? Igual nós colocamos aqui, elencamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 prática pedagógica inclusiva, tá? Diferenciação pedagógica, que são aquelas atividades adaptadas a diferentes perfis. O desenho universal para aprendizagem, o DUA, que é um planejamento, né? Um planejar para todos desde o início. A avaliação formativa, que dá aquele olhar para o progresso do indivíduo, né? É aquele progresso que ele vai, aquela avaliação que você vai avaliando no decorrer das aulas, tá? Tecnologias assistivas, que é simples ou complexas, mas que são eficazes. Acessibilidade comunicacional, que garante essa compreensão plena. E aqui está uma chave, uma frase para os alunos pegar e lembrar na hora da prova, tá? Não é o aluno que se adapta à escola, ok? É a escola que se adapta ao aluno. Lembre-se disso, nós já viemos falando desde o início da aula, né? Sobre a equidade, sobre a igualdade, essa diferenciação, do apoio da escola, do professor. Então, não é o aluno que vai se adaptar à escola, é a escola que vai se adaptar ao aluno. Então, prestem atenção nisso. E agora chegamos aos estudos das questões, tá? Essas questões, é muito importante essa dica dessa aula agora, porque a professora Letícia, né, na formação dela de letras, professora experiente de sala de aula com aluno inclusivo, vai estar trabalhando agora com vocês, tá? Essas questões, tá? Que vai explicar quais são certas, quais são erradas, né? Auxiliar vocês na interpretação, que é muito importante, tá? Então, agora eu vou deixar vocês agora com a professora Letícia e vou continuar acompanhando vocês aqui no chat. Isso, gente, então vai dar tempo, olha lá, eu falo rapidinho, né? Vocês já viram. Olha só, a educação inclusiva, essencial. Comecei a ler uma questão, meu Deus, aquela prova nacional docente parece que vão ter 81 questões. Escuta isso, né? Como que eu faço para minha cabeça? Uma coisa importante, cata sua caneta, o que você tiver lá no dia da prova, caneta preta, se for nessa daí. Educação inclusiva é uma abordagem que busca garantir... Essa aqui, o tema já está no começo da questão. Se eu falo assim, sobre o que é isso aqui? Educação inclusiva. Ah, já ouvi falar. E nunca saia de uma questão achando que, não sei nada disso. Gente, você acabou um curso, você está no final, tópicos avançados, você está terminando. Não tem nada que você nunca viu na vida. A gente já não é novinho, né? Se a gente está cursando uma EAD, uma faculdade, já no superior, você já tem mais de 18. Tem, o nosso perfil a gente sabe que é um pouquinho mais velho, que 18. A gente, né? A gente já é pessoa que trabalha, que já. Então, você já tem conhecimento de mundo. Então, parte da questão com isso. Essa é a primeira dica que depois eu vou falar na aula de interpretação de texto, tá? Que a gente vai fazer também. Então, a educação inclusiva é uma abordagem que busca garantir o direito de todos os alunos à aprendizagem, respeitando suas singularidades. Olha a equidade aqui. Aquilo que é singular de cada um, tá? Então, a questão já te ensina um pouquinho. Num trem que chama enunciado. Então, se você não souber nada, lê direito que você já aprendeu. Considerando os princípios da educação inclusiva e a formação docente nas licenciaturas, assinale a alternativa que melhor representa uma prática pedagógica inclusiva. Então, aqui, A, B, C, D, E, né? Parece que na PND vai ter até a D só, tá? Qual a alternativa que melhor representa uma prática inclusiva? E aí, gente, eu vou tirando aquilo que não é. Olha só, planejamento de aulas padronizadas. Gente, sempre tem palavras que desconfiam. Padrão. Padrão não é sempre igual? Quando a gente fala de inclusão dos diferentes, eu posso fazer uma mesma aula sempre para todo mundo? Planejar tudo igual para todos? A gente acabou de falar que eles são diferentes, que tem que ter equidade. Então, cuidado, planejamento de aulas padronizadas, com foco exclusivo no conteúdo curricular.
É só ele que importa? Ou tem as práticas, ou tem as habilidades, as competências, que nós vamos falar depois da BNCC. Então, será que é só o foco no conteúdo em si e acabou? Padrão, mesmo padrão para todo aluno? Não marca essa. Tá? Se nós estamos trabalhando com diferença, a alternativa que fala de padronizar, de unificar, de todo mundo igualzinho, robozinho, arranca essa. Separação de alunos com deficiência em turmas específicas para facilitar o ensino. Às vezes, a minha moral, lá no meu inconsciente, porque eu já fui formada por um monte de coisa, eu falo assim, nossa, até que era melhor separar, porque eu ia dar assistência melhor para eles. Às vezes não é ruindade, vocês percebem? Só que isso, gente, a separação não traz inclusão. Ela só fere mais aquele cidadão. Muito estudo foi necessário para chegar a esse ponto, tá? Então, nada que separe, mas aquilo que traga para dentro, tá? E aí que dê condições. Ah, mas aí vira bagunça. Que dê condições para essa sala, né? Melhorar aí de comportamento. A gente precisa disso, de condições. Então, não marco nada que separa. Adaptação é bom. Curricular e uso de recursos pedagógicos que favoreçam a participação de todos os alunos. Aqui não está falando se é o deficiente ou sem deficiência. Ó, adaptação curricular, usar recursos para favorecer que todos participem. Essa não fere nada eticamente falando, percebem? Avaliação, olha, apenas dos alunos com deficiência, para medir em que impacto tem a inclusão. Opa, mas daí os outros? Não, gente, não dá. Apenas um tirou o direito do todos. Arranca essa daí, tá? Ensino voltado, tira o apenas, porque daí apenas é difícil sempre ter o apenas ali. Vai estar mais disfarçado. Ensino voltado para alunos sem necessidades educacionais especiais. Vamos fazer um ensino para esses sem necessidades. Opa, e os outros? Vocês percebem, então, que valorizando aquilo que eu falei da ética e da moral, aquilo que, né, adaptação, recursos precisam ser pensados, favorecer que todos, da sua maneira, consigam participar um pouco? Ok, letra C, eu consigo achar. Perceberam? Como é assim? Ah lá, ó, já perceberam? Resposta C, respeita a inclusão. Vamos para outra. Ah, professora, mas dá uma mais difícil. Que jeito que você acha? Na prova nacional docente, vai ser assim? Nós estamos apostando em estudo de caso. O que é isso? A gente estuda isso muito na saúde. E na saúde, gente, é assim. Fulano chegou com pressão alta no hospital, para ver o que o médico faz. Agora, a gente acha, tá? Que na PND, no ENAD, vai ser assim também. Só não vai ser o hospital, graças a Deus, é a escola. Então, olha lá, ó. Na Escola Municipal Esperança, criou um caso. A professora Ana percebeu que João, do 5º ano, com deficiência visual, demonstrava dificuldades para acompanhar as atividades em sala. Então, a professora lá, ó, João não está acompanhando. Ele participava, no entanto, ativamente das discussões e mostrava grande interesse pelos conteúdos. A escola conta com atendimento especial, educacional especializado, mas João ainda não havia sido encaminhado. Então, ó, o João estava sem a educação especial. Lembra? Que também tem aquela que ele tem direito. Vamos ver qual que é a necessidade dele. Mas João ainda não devia ser. Então, ele estava incluso, mas será? Estava faltando a educação especial. Ana decide conversar com a coordenação para buscar estratégias que favoreçam a inclusão do João no processo. Com base nisso, assinale a alternativa que representa a ação mais adequada, segundo os princípios da educação inclusiva. O que será que é mais adequado? Encaminhar João para uma escola especializada, pois ainda ele não se adapta ao ensino regular. Isso mesmo, tira o João de lá. Gente, mas acabou de falar no caso que ele mostrava grande interesse e participava ativamente das discussões. Olha que dó de tirar ele. Não encaminha ele. Ele está adaptado, só falta essa parte da visão ali que está bloqueando ele. Então, calma, não dá. Solicitar que João seja avaliado apenas oralmente, sem adaptações curriculares. Então, não muda nada, só avalia o João na voz. Será que é isso? Integrar João ao atendimento especializado, adaptar os materiais didáticos e promover formações para os professores sobre inclusão. Será que isso aí fere alguma coisa?
E eu acho que a C já vai dar, né? De novo, será que nós escolhemos tudo C? Manter João nas atividades regulares sem adaptações. Ué, tem que ter igualdade entre os alunos. Lembra lá da igualdade e equidade? Igualdade é boa? É, gente, mas com adaptações, porque nós não somos iguais. Tem um alto, tem um médio, tem um pequenininho. Lembra da imagem? Daí você já não marca essa. Né? Separar João em uma turma exclusiva de cegos. Coitado, e daí esse cego nunca mais viu nada, nem ouviu a vida. Porque às vezes a maneira do cego ver é ouvindo o que os outros vão falar. Daqueles não cegos. Aí você coloca ele só entre cegos, ele nunca vai nem ouvir para ele ter a visão que ele não tem. Pensa isso? Então, não, gente, separar ele para exclusivo, ele pode até ir uma horinha do dia, participar de aula só com os, né, com os mesmos lá, num atendimento especializado. Mas você viu que ele participava ativamente das discussões, então não vamos fazer isso com o João. Beleza? A C, ela não fere a C também. Tá bem? Então, a gente faz questões assim, ó. Vocês estão vendo? A gente vai indo. Agora, assim, para terminar, porque já falta 5 minutos, 4. Professora, e se a gente pensar numa questão discursiva? Vai ter no PND? Aham. Nós cremos que nós vamos ter que elaborar uma proposta de intervenção pedagógica. O que é isso? O que você pode fazer para mudar? É isso. Nós achamos que ou fazer um plano de ensino, e aí, né? Eu poderia bolar uma resposta pensando que uma equipe da escola viu que alunos estavam com deficiência, pouco engajados em atividades. Aí a coordenadora falou: vamos criar um projeto, né? E aí aqui, ó, teria orientações para a resposta. Volta um pouquinho só, Fábio. Sim. Ali, ó, considere os princípios da educação inclusiva, envolva a equipe escolar, como que eles podem ser envolvidos numa resposta, promover a participação de alunos também, estabelecer critérios. Então, tudo isso aqui eu teria que colocar numa questão. É fácil? E além disso, gente, aí vai a primeira dica. Pode passar, Fábio, que não vai dar tempo da gente construir essa resposta hoje, tá? Mas a gente tem manias agora com a inteligência artificial de colocar. Vai lá, vou pedir para uma inteligência. Construa uma resposta de questão de educação inclusiva, lá. O que a inteligência artificial faz? Constrói, bonito lá, coloca tudo em tópicos. O professor, nós vamos corrigir, a gente já sabe que é de lá. Já sabe até de qual. Porque vem muito assim, ó, isso. Gente, um texto, ele tem que aparecer esse humano que escreveu ele. Sabe? Esse humano que até errou. Se errar uma palavrinha, você nem vai descontar tanto. Que é normal. Então, olha um padrão de resposta escrito em forma de texto. Então, eu começo, ó, a inclusão de alunos com deficiência intelectual demanda práticas pedagógicas fundamentadas na valorização da diversidade e na promoção da equidade. É o começo da nossa aula. Você percebe que, assim, você já pode construir a sua resposta discursiva, não importa do que ela seja. Você pode colocar de acordo com os princípios éticos. E autores como Montaigne e Carvalho, que são da educação especial, é necessário que a escola se constitua como um espaço de aprendizagem para todos. Olha, isso aqui nem importa do que é a questão. Estimulando a participação ativa e significativa dos alunos, independentemente de suas limitações. Tá vendo? E aí, ó, diante disso, a proposta de intervenção pedagógica, e aí nós vamos construindo. Paralelamente, o currículo também tem que ser adaptado. Coloca a última parte, Fábio. Olha, paralelamente, fala do. Além disso, recomenda-se criação de grupos de apoio, envolvendo profissionais de atendimento especial, familiares, coordenação escolar. Então, não é só o professor, tá vendo? Família, gestão escolar, todo mundo, com o objetivo de acompanhar de forma integrada o desenvolvimento dos alunos. Estão vendo, gente? O feedback da equipe escolar, lá no final, e das famílias, obtido através de reuniões, também pode ser essencial para ajustes no processo, assim como a autoavaliação dos próprios alunos, promovida com o apoio do docente. Essa proposta visa transformar, então, a prática pedagógica em um processo genuinamente inclusivo e sensível às necessidades dos alunos, dos estudantes. Gente, uma resposta que resumiu aquilo que a gente falou,
tá? E respondeu tudo aqueles pontos e ficou em forma de texto, não em tópico. Então, a prova PND, com a única questão discursiva que vai ter, nós acreditamos que a resposta vai ser assim, considerando isso, isso, isso e fazendo um texto, né, que constrói um todo ali. Que está bem parecido, né, professora, com a nossa atividade de tópicos, né? Quem está aqui pela disciplina de tópicos, ou quem já fez a disciplina de tópicos, sabe que é uma questão discursiva. Isso. Que a gente sempre propõe lá para o aluno responder, né? Então a gente tem que se acostumar. E talvez, sabe o que é legal? Se até a gente acabar tópicos, ou lá na conhecimentos gerais e atualidades. Isso, atualidades, a gente escrevesse manualmente uma assim. É importante, pega uma palavrinha, além disso, é importante que o professor faça isso, é necessário. Essa proposta visa transformar. Não importa o que cai, eu posso escrever no meu final. Essa proposta visa transformar a realidade dos nossos alunos. Qualquer tema cabe isso. Vocês percebem? Então, nós conseguimos escrever e mudar o nosso texto. E já deixar pronto. Para qualquer coisa que cair, eu consigo sair do zero. E não deixar em branco. Jamais, gente, porque você nunca vai deixar em branco, porque alguma coisinha você sabe. Beleza? E, professora, eu vou colocar um gancho aqui. Os alunos que já estão me acompanhando em algumas aulas sabem o quanto eu solicito para eles, olha, uma reflexão, anotem, escrevem. Porque, querendo ou não, você já está praticando, né? Então, assim, para fechar, então, nossa reflexão, tá? Pensem comigo, vão anotando. Educar na perspectiva inclusiva é um ato político, pedagógico e profundamente humano. Exige coragem para romper modelos excludentes e conhecimento para propor alternativas viáveis, tá? Então, lembre da pergunta lá do início, escrevem, pensa como você, futuro professor, pedagogo, como você vai agir dentro da sala de aula, né? Seja verdadeiramente inclusivo, tá? E pense em tudo que a professora Letícia comentou agora, na hora de analisar. Não façam as avaliações com pressa, vocês têm tempo, o simulado está lá das disciplinas, né? Fórum, estudo de caso para quem tem disciplinas que são neste formato. Na hora da avaliação lá nacional, da prova, professora Letícia, parabéns, professora Letícia, olha. Então, assim, pensem, reflitam, tá? Sempre quando a gente jogar uma pergunta, falar, anotem, depois volta, estudem, porque o ato de escrever e de ler é indispensável, é indispensável. E ainda executamos prova presencial, né? Todas as avaliações que vocês vão ter ao longo da sua carreira é sentado, é pegando um papel, é pegando um lápis, é pegando uma caneta, tá bom? Então, essas foram algumas de nossas referências que utilizamos. Os slides vai estar disponível para vocês, tá? Então, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por ter ficado conosco. Professora Letícia, quer falar as últimas palavras para os nossos alunos? Não, nós usamos o tempo certinho, não reclama muito, né? Deu certinho, vocês nem vão ficar tão cansados, só um pouco. Então, beijo grande, a gente se vê, né? Daqui a pouco vou voltar para falar de interpretação de texto, a professora Fabiane também com outros temas, e aí nós vamos juntando nosso conhecimento, as nossas leituras com aquilo que vocês trazem, e eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença aí nas provas da vida que nós vamos ter que nos deparar, tá bom? Beijo grande, boa noite, e a gente se vê. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.